Pessoal, boa noite. E aí, tudo bem com vocês? Bom, terminamos, né, com relação ao último sistema, que foi o sistema endócrino, né, e agora nós vamos conversar sobre as patologias do sistema urinário, tá? Então, neste primeiro momento, nós iremos abordar sobre a avaliação, né, a avaliação laboratorial dos nossos rins, né, do sistema urinário. E, na segunda parte desta aula, né, nós vamos conversar e vamos começar a falar sobre algumas patologias do sistema urinário, tá? Quando eu falo sistema urinário, de qualquer parte do sistema urinário, né? Desde os rins, ureteres, bexiga e até a uretra, né? Hoje nós vamos falar sobre, basicamente, duas patologias, tá? Mas, neste primeiro momento, nós iremos abordar revisar, né, aquilo que a patologia clínica conversou com vocês sobre a avaliação laboratorial ou sobre o exame laboratorial dos nossos rins, ok? Ou do sistema urinário, no caso. Então, aqui só relembrando, né, logicamente, isso nós vimos na fisiologia e a patologia clínica também conversou isso com vocês. A unidade funcional dos nossos rins é o néfron, né? Quando eu falo em néfron, eu estou falando do glomérulo. Estou falando daqueles túbulos renais, né? Túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal, túbulo coletor e, no final, o ducto coletor, né? Então, quando nós falamos em rins, a unidade funcional é os néfrons, ou são os néfrons, né? Que é composto pelo glomérulo e pelos túbulos renais, né? E aqui a gente já consegue ver uma diferença entre as espécies. Cão possui em torno de 430 mil néfrons, né, em cada rim. Já os gatinhos possuem em torno de 190 mil néfrons, né? Então, por isso também que é explicado que essas espécies, né, que os felinos são mais comumente acometidos, né, por lesão renal, né? Ou seja, por lesão lá nos néfrons, porque eles já são animais que têm uma ingestão hídrica mais baixa, né? Eles já são extremamente econômicos na ingestão de água e eles têm uma quantidade menor de néfrons. Consequentemente, uma lesão nesses néfrons vai levar a um problema renal consequentemente, tá? E quando a gente fala em trato urinário superior, né, nós estamos falando de rins e ureteres. E quando a gente fala de trato urinário inferior, nós estamos falando de bexiga e estamos falando da uretra, tá? Então, só para alinhar algumas informações que a gente, a partir daí, vai começar a falar sobre trato urinário superior ou sobre trato urinário inferior. Então, aqui, de uma forma geral, né, a função renal ou as funções, né, porque o rim ele não tem apenas uma única função, ele desempenha várias funções, tem vários papéis, né, no nosso corpo. Que a gente pode citar, né, logicamente, o que vem na nossa mente é a filtração do sangue, isso ocorre lá no glomérulo. Então, lembra que lá no glomérulo chega uma arteríola aferente, né? Vamos desenhar de uma forma melhor aqui, né? Lá no glomérulo está chegando uma arteríola aferente e está saindo uma arteríola eferente, né? E aí aqui nós temos aquela cápsula envolvendo todas essas arteríolas, né? Então, aí nessa região do glomérulo que vai ocorrer a filtração sanguínea, né? Então, função renal é filtração do sangue. Só que o rim desempenha outros papéis também, né? Lá na região dos túbulos renais ocorre reabsorção, né? E secreção. Então, ocorre um controle de eletrólitos e um controle de água também, né? Então, quer dizer que a água e os eletrólitos são reabsorvidos ou são jogados fora através dos túbulos renais, né? E, logicamente, o rim também participa, né, do controle do equilíbrio ácido básico, ou seja, ele controla a quantidade de bicarbonato no nosso sangue, mantendo o nosso sangue em torno de 7,25, 7,45, né? Que é o nosso pH fisiológico, né? Além de excretar aquelas substâncias que são o lixo, né, decorrente do metabolismo celular, tá? Então, basicamente, essas são as principais funções renais. Além do mais, né, os rins
são local de ação hormonal e eles são órgãos endócrinos também, né? Então, eles produzem a eritropoetina, que a gente já sabe que essa eritropoetina vai até a medula óssea e faz com que a medula óssea produza hemácias, né? Então, eu só tenho produção de hemácias se eu tiver os rins funcionais, né? E esses rins produzindo eritropoetina, né? Nós temos também outros hormônios agindo nos rins, né? Como, por exemplo, a renina, a aldosterona, né? E prostaglandinas também, que estão participando da nossa homeostase, né? Daquele perfeito equilíbrio corpóreo. Então, nós temos diversos hormônios agindo nos rins, né? A gente tem que lembrar também do hormônio antidiurético, e o rim também é local de produção hormonal, né? Ou seja, através da nossa eritropoetina, né? Além disso, o rim também participa do metabolismo de vitamina D, né? A forma ativa dessa vitamina D, quem é responsável pela sua produção são os nossos rins. E aí algumas definições que nós temos que ter com relação ao sistema urinário, né? Quando a gente fala em doença renal, é quando 2/3 de todos os nossos néfrons, ou seja, dos néfrons dos dois rins, estão doentes, certo? Então quer dizer que nessa doença renal eu já tenho perda considerável dos nossos néfrons, tá? Normalmente os animais eles são assintomáticos, né? Eles ainda não estão manifestando nenhum sinal clínico, o que é difícil para o proprietário perceber, notar e levar até você, né? Para o correto diagnóstico e para o correto tratamento, certo? Nessa situação de doença renal, pode haver diminuição de concentração da urina. A gente vai falar daqui a pouquinho de densidade urinária, né? Mas nós já falamos isso na patologia clínica, né? Pode ter uma certa diminuição de densidade urinária, mas também que, logicamente, o proprietário ele não vai notar isso no seu paciente, né? No seu animalzinho, tá? E a doença renal, logicamente, pode evoluir para uma insuficiência renal, tá? É quando eu tenho perda de mais de 75% dos néfrons dos dois rins, né? Então, vamos pensar assim, nós temos os dois rins, nós perdemos um por completo e perdemos 75% do outro rim. Então, quer dizer que aí nós já estamos numa situação chamada de insuficiência renal, né? E essa insuficiência renal, logicamente, o animal perde a capacidade de concentração urinária, né? Perde a capacidade de reabsorver a água e promover a concentração dessa urina, tá? Então, só para nós compreendermos, né? Doença renal, os rins ainda estão funcionais, né? Logicamente, com alteração na sua função. Já numa insuficiência renal, os rins deixaram de funcionar, né? E aí os sinais clínicos eles serão evidentes. Outros termos que nós precisamos compreender também é o que a gente chama de azotemia e uremia, né? A azotemia é quando eu tenho aumento de ureia e aumento de creatinina no sangue, certo? Então lembra que o rim é responsável por filtrar o sangue e por jogar esses componentes fora, né? Se o rim não faz isso, ou seja, se a ureia e a creatinina aumenta de quantidade no sangue do nosso paciente, isso mostra para a gente que os rins não estão funcionando, tá? Somente o aumento de ureia e de creatinina no sangue, ela é chamada de azotemia, né? Agora, se eu tenho aumento de ureia, aumento de creatinina, mais sinais clínicos que a gente vai desenvolver nas próximas aulas, aí sim o nosso paciente apresenta o que nós chamamos de uremia, tá? Logicamente, aqui já está descrito alguns sinais clínicos, né? Olha só, vômito, diarreia, depressão, úlcera em cavidade oral, anorexia, que são sinais inespecíficos, né? Não são sinais característicos de problema renal. Mas é isso que a gente vai entender também, né? Que um paciente renal, um paciente com uma
lesão renal, uma doença ou uma insuficiência renal, os sinais clínicos dele são sinais inespecíficos, tá? Que podem ser confundidos com outros sistemas, tá? E aqui nós temos, então, a definição de azotemia e a definição de uremia. Logicamente, isso pode ser pré-renal, renal ou pós-renal, né? Que a gente já conversou também lá na fisiologia, né? Vamos só lembrar um pouquinho. Pré-renal é quando eu tenho algum problema antes do rim, ou seja, quando eu não tenho fluxo sanguíneo chegando até os rins. Renal é quando o meu órgão está afetado, né? E pós-renal é quando está tudo funcionando bonitinho, os rins filtram a urina, só que agora essa urina não vai ser jogada fora. Não vai ser jogada fora ou porque tem uma obstrução de uretra ou porque a minha bexiga se rompeu, né? Então isso nós chamamos de azotemia pós-renal. E uma síndrome nefrótica, né? A síndrome nefrótica é o final, né? É quando ocorreu total degeneração, total lesão dos nossos néfrons, né? Seria o final de uma doença renal, digamos assim, né? Então, o nosso paciente ele tem uma proteinúria intensa. Lá na patologia clínica nós já falamos que um rim saudável não apresenta, não joga proteína fora, né? Na síndrome nefrótica também, como nós vamos perder proteína, nós entraremos num quadro de hipoalbuminemia, e isso altera a pressão oncótica, levando a ascite ou edema, né? E também metabolismo de colesterol, então nós iremos apresentar, o nosso paciente, no caso, né? Vai apresentar hipercolesterolemia, tá? Então, a síndrome nefrótica seria a fase final, né? Depois dessa fase final, infelizmente, não tem muito que nós fazermos pelo nosso paciente. Esse paciente vai vir a óbito dentro de pouco tempo, logicamente. E aqui, quando a gente falou, né, de azotemia pré-renal, renal e pós-renal, então tá aqui, né? Qualquer situação antes do rim, né, ou seja, qualquer situação que impeça fluxo sanguíneo renal, isso vai levar a uma azotemia pré-renal. Então tá aqui, ó, volume, diminuição do volume circulante, né, do volume sanguíneo circulante, é isso? Então chega pouco sangue aos rins, consequentemente pouco sangue vai ser filtrado e logicamente eu tenho um aumento de ureia e creatinina e isso é causado por um problema antes dos rins, né? Um problema renal é quando eu tenho uma lesão renal, né? Uma lesão glomerular, uma lesão lá nos nossos néfrons. E um problema pós-renal, né? Uma azotemia pós-renal, é aquilo que a gente falou, chega sangue nos rins, os rins vão filtrar este sangue corretamente, né? Só que agora a urina produzida não vai ser jogada fora, ou seja, um caso de obstrução uretral ou obstrução ureteral ou ruptura, né, de bexiga vai levar a essa situação que a gente chama de azotemia pós-renal. Então, para ficar simples da gente compreender, uma azotemia pré-renal é qualquer problema antes dos rins, né? Uma azotemia renal é quando eu tenho uma lesão renal, logicamente. E uma azotemia pós-renal é quando a urina é produzida, só que agora essa urina não foi jogada fora corretamente, né? Ou seja, ou a bexiga se rompeu, ou a uretra, ou o ureter estão obstruídos, né? E aí, essa urina ela fica retida no corpo e leva ao quadro de azotemia, chamada de azotemia pós-renal, tá? Logicamente, né, numa azotemia chamada de azotemia pós-renal, né, o que está acontecendo com o nosso paciente? Primeiro de tudo, a gente tem que pensar, né? Ou a bexiga está rompida, ou a uretra, o ureter estão obstruídos, não é isso? Então, numa azotemia chamada de azotemia pós-renal, o paciente ou não está eliminando nenhuma urina, né? Isso a gente chama de anúria, ou a liberação, né, a excreção de urina é muito baixa. Então, a gente chama de oligúria, né? Consequentemente, vamos pensar, se eu tenho um cálculo obstruindo a uretra, né, a nossa bexiga, a bexiga deste animal vai estar repleta. Então, na palpação vesical, né, na palpação de bexiga, vocês vão sentir que essa bexiga está totalmente repleta, totalmente distendida por urina, né?
E também vamos pensar, se aquele paciente que está com a uretra obstruída, logicamente você não consegue sondar, né? Porque você tem uma pedra, você tem um cálculo obstruindo a passagem da sua sonda, né? Então, assim nós diagnosticamos uma azotemia pós-renal. E uma azotemia pré-renal, como que a gente diagnostica? Aí nós temos que entender quais situações levam a uma diminuição de perfusão tecidual. Por exemplo, até uma insuficiência cardíaca. Logicamente, essa insuficiência cardíaca diminui volume circulante, né? Diminui débito cardíaco e diminui o fluxo de sangue que está sendo levado para os nossos órgãos. E um destes órgãos, logicamente, é o sistema renal, tá? E uma azotemia renal, né, através das nossas provas de função renal, que a gente vai diagnosticar, né, que a gente vai interpretar essas provas de função renal, que é o que a gente vai conversar agora, ok? E quando a gente fala, né, de provas de função renal, avaliação laboratorial da função renal, aqui a gente vai relembrar, né, porque a própria patologia clínica já trabalhou isso de uma forma bem detalhada com vocês, tá? Mas quando a gente fala em prova de função renal, né, avaliação laboratorial dos nossos rins, nós estamos falando na dosagem de ureia e na dosagem de creatinina, né? Que tem os seus valores fisiológicos e acima desses valores significa que o rim não está funcionando e não está jogando fora estas substâncias, né? Então, logicamente, aqui está faltando o quê? Aquela razão proteína creatinina urinária. Tá certo que bioquímica clínica, né, ou bioquímica sérica, dosagem desses componentes bioquímicos, né? A razão proteína, creatinina urinária, nós estamos dosando proteína e creatinina da urina e fazendo essa razão, né, essa relação, tá? Como a patologia clínica já abordou. Logicamente, essa razão proteína, creatinina urinária, ou que lá na patologia clínica nós chamamos de UPC, né? É um exame muito mais fidedigno para mostrar se o nosso paciente tem proteinúria, né? Lembra que um rim saudável, ele não joga proteína fora, não é isso? Então, novamente, um rim saudável não joga proteína fora. Quando a gente faz essa relação proteína-creatinina urinária, nós estamos avaliando se o rim está sendo proteinúrico, né? Então, é um exame que mostra bem no comecinho se eu tenho lesão glomerular ou não. E, logicamente, associado também com a dosagem de ureia, com a dosagem de creatinina, isso mostra para a gente se o rim ele é funcional ou não, tá? Então, aqui, novamente, dei uma olhada no material de patologia clínica de vocês, né? Para relembrar com relação às provas de função renal, né? As provas laboratoriais de função renal. Um outro exame também, né, extremamente importante para se avaliar o sistema urinário como um todo é a nossa urinálise, né? A urinálise, ela vai mostrar exatamente o que nós temos dentro da urina, se é normal, de onde que isso está vindo, né? E aí a colheita de urina pode ser feita por micção espontânea, pode ser feita por sondagem, pode ser feita por cistocentese, né? Logicamente, se eu quero coletar uma urina para fazer uma cultura, né, e um antibiograma, ou seja, para ver quais bactérias vão crescer e quais antibióticos vão ser efetivos contra essas bactérias, lógico que eu vou evitar aquele método de colheita que seja mais limpo possível, ou seja, aquele que tem menor risco de contaminação. Então, eu vou escolher uma cistocentese, logicamente, né? Micção espontânea, eu posso coletar a urina por este método? Posso, lembrando que eu posso ter contaminação dessa urina, né? Assim como também uma sondagem pode haver contaminação. Então, dependendo do tipo de exame que nós vamos fazer, nós vamos realizar, nós vamos escolher o método de colheita mais indicado, tá? Então, se for para coletar, para fazer um antibiograma, uma cultura e antibiograma, logicamente eu vou usar a cistocentese, né? E aqui algumas propriedades físicas, né, que nós já conversamos na urinálise.
com relação à cor, é variável dependendo da ingestão hídrica do nosso paciente, né? É só pensar na gente. Quando vocês acordam de manhãzinha e vão no banheiro, sua urina é extremamente mais forte, né? Uma cor mais amarelada. Agora, durante o dia, enquanto você bebe muita água, sua urina fica mais diluída, consequentemente, ela fica mais clara, né? Ou seja, fica aquele amarelinho clarinho, ou fica parecido com a água, né? Logicamente. O normal é isso daqui, né? Um amarelo claro, né? O que a gente chama de amarelo âmbar. Com relação ao pH da urina, é influenciada pela alimentação. Herbívoros tendem a ter um pH urinário mais alcalino e carnívoros, né, tendem a ter um pH urinário mais ácido, né? Lembrando que se o nosso paciente está apresentando acidose metabólica, aí o pH urinário ele é extremamente baixo, em torno de 4 a 5, ou 4,5 a 5, né? Então, aí a gente tem que pensar também nessas situações. Logicamente, também um animal lactente, ou seja, aquele animal que está ingerindo leite, pH também da urina é um pH mais ácido do que um animal herbívoro no caso, tá? Então, o pH também mostra várias informações para a gente, tá? Com relação à densidade urinária, né? O que a densidade urinária mostra para a gente? Isso aqui é extremamente importante, tá? O que a densidade? Mostra a quantidade de sólido que eu tenho no meio líquido, né? Então, só para a gente entender, a densidade da água é 1,000, tá? Não é 1000, né, no caso. É 1,000. Se eu acrescentar materiais sólidos, né, dentro dessa água, ou seja, se eu deixar esta água com a maior quantidade de material sólido, a densidade ela vai aumentar. Então, quanto maior a densidade, né, vamos pensar aqui, ó, quanto maior a densidade, o que isso mostra para a gente? Que eu tenho uma maior quantidade de material sólido ou, consequentemente, eu tenho uma menor quantidade de líquido, não é isso? Então, olha só, influenciada pela dieta, né, pela ingestão hídrica, influenciada também por condições climáticas. Se o animal está bebendo muita água, se o animal está bebendo pouca água. E olha que a gente tem que observar também. A densidade urinária vai de 1,25 a 1,45, né? Conforme o nosso paciente vai ficando desidratado, né? Ele apresenta alguma patologia e começa e está desidratado, o que acontece com essa densidade? Ela começa a aumentar. Agora, se o nosso paciente apresenta uma lesão renal, né, uma insuficiência renal, quer seja ela aguda ou crônica, o que o animal perde? Perde a capacidade de reabsorver água. Então, ele começa a jogar água fora, certo? Então, quer dizer que aquela densidade que tinha uma densidade aquela urina que tinha uma densidade de 1,25, 1,45, agora pode chegar numa urina que tem uma densidade de 1,08, 1,010, 1,008, né? 1,010, ou seja, mostra que essa urina está extremamente diluída, ou seja, eu tenho muita quantidade de água dentro dessa urina, tá? Então, mostrou que o rim perdeu a capacidade de concentrar essa urina, né? Ou seja, de reabsorver a água e de colocar substâncias sólidas para serem jogadas fora na nossa urina, tá? É isso que a densidade urinária ela vai mostrar para a gente. Com relação a outros parâmetros urinários, né? Aspecto, vamos só pensar na gente, né? Tem que ser aquele aspecto límpido, né? Com relação a sedimento, basicamente nós não temos quase nada de sedimento urinário. É uma urina líquida, né? Não é aquela urina, digamos assim, turva, né? No caso. E com relação ao odor, é aquele odor característico, né? Lembrando que os felinos têm um odor mais forte, né? Do que
os caninos, né? O odor da urina dos gatos é bem mais marcante do que o odor dos caninos, né, no caso. E aí, logicamente, tem variações nesses odores. Mas, para nós entendermos isso, somente a hora que vocês cheirarem, né? Somente a hora que vocês sentirem o odor da urina e associando à situação clínica, né? Por exemplo, um odor adocicado, eu tenho presença de corpos cetônicos, e a presença de corpos cetônicos indica que o nosso paciente apresenta diabetes mellitus, né? Que a gente já conversou também lá na endocrinologia, tá? Então, esses também são outros parâmetros que nós vamos avaliar com relação à urina do nosso paciente. Outros elementos, né, que nós também vamos avaliar, vamos dosar para fazer a avaliação renal, né? Lembra quando nós falamos que o nosso paciente não pode jogar proteína fora, né? Então, quando a gente fala de proteína, nós vamos dosar a albumina também, né? Que um paciente com doença renal, ele apresenta diminuição de albumina circulante, né? Ele apresenta hipoalbuminemia. Então, num paciente que apresenta glomerulonefrite, que é o assunto que nós vamos conversar hoje, essa proteína plasmática estará diminuída, né? Na urina também não podemos encontrar na urina glicose, né? Logicamente. Toda a glicose ela vai ser filtrada, então toda a glicose do paciente é filtrada, só que toda a glicose vai ser reabsorvida. Consequentemente, o nosso paciente não apresenta glicose na urina, ok? Então, ele não tem glicose lá na urina. Com relação à acetona, né? A acetona é produzida quando eu tenho metabolização de gordura. E isso no nosso paciente que ele é diabético, né? Então, um paciente diabético, ele começa a ter metabolização de gordura e forma os nossos corpos cetônicos, né? Pigmentos biliares e hemoglobina, né? Hemoglobina nós encontraremos na urina quando nós tivermos hemólise. E esses pigmentos biliares quando tivermos alguma insuficiência hepática associada, né? Logicamente, todos esses componentes, a patologia clínica conversou com vocês, né? Então a gente só está relembrando sobre essas propriedades. Com relação a outras propriedades, né, que a gente avalia na urina, né? Como a gente já disse, o exame de sedimento ele deve ser mínimo na nossa urina, né? Então, praticamente, nós encontramos pouco sedimento presente nesta urina, né? Logicamente, se eu tiver, por exemplo, células renais nessa urina, indica que eu tenho um processo inflamatório renal. E essas células dos rins estão presentes na urina, né? Lógico, a gente não vai ficar detalhando isso, porque a patologia clínica falou com vocês, né? Quando a gente tem leucócitos no sedimento urinário, é normal aparecer? É uma pouca quantidade, né? Em torno de 1 a 2 leucócitos por campo do microscópio que você está analisando, né? Então, uma pequena quantidade é normal, tá? Logicamente, se eu tiver um aumento nessa concentração, aí ele é totalmente anormal e você vai associar com a história clínica, né, do seu paciente. Lembrando que esses exames são exames de auxílio diagnóstico, né? Então, o próprio nome já diz, vai servir como auxílio no seu diagnóstico. E aí nós podemos encontrar hemácias, cristais, micro-organismos, cilindros, né? Só que, logicamente, a gente ou não deve encontrar esses componentes na urina, né? Ou esses componentes devem ser mínimos, né? A quantidade mínima presente na urina do nosso paciente, tá? Então, é isso que a gente tem que ficar atentos, tá? A patologia já conversou isso, então a gente não vai detalhar muito isso agora. Vamos para aquelas informações que a gente ainda não teve contato. E outros exames que podem ser feitos, né, que devem ser feitos para auxiliar no nosso diagnóstico, né? Exame de imagem, lembrando que o rim direito, ele é um pouco mais cranial que o rim esquerdo, né? Então, o rim direito aqui, ele fica localizado entre 13ª vértebra torácica, né, e terceira vértebra lombar.
e o rim esquerdo entre segunda e quinta vértebra lombar, né? Podemos usar também um contraste, injetar um contraste na veia do nosso paciente, né? E esse contraste vai ser eliminado pelos rins, que a gente chama isso de urografia excretora. Uma ultrassonografia, que é um ótimo exame, né? E é um exame não invasivo, e também, dependendo da situação, fazer biópsia renal. Logicamente que biópsia renal é um procedimento muito invasivo, é um procedimento muito cruento, né? Então, logicamente, a gente só vai fazer uma biópsia em último caso, tá? Então, alguns exames de auxílio diagnóstico, né? Outros, né? Falamos dos exames laboratoriais e aqui também nós temos os nossos exames de imagem. Então, aqui, né, só para a gente evidenciar, né, neste paciente, foi administrado contraste e a gente vê aqui, ó, o rim esquerdo e o rim direito. Logicamente, a posição desses rins não estão normais, né? O rim esquerdo, ele está um pouco mais deslocado inferiormente. E aqui o que a gente consegue visualizar também? Ó, o ureter. O ureter que está levando este contraste até a bexiga, né? Logicamente, essa bexiga ainda não está repleta, ainda não está cheia deste contraste, né? Mas neste exame de imagem a gente já consegue visualizar essas regiões, né? Agora sim, neste paciente, então, nós estamos vendo o rim direito aqui e o rim esquerdo. Logicamente, eu não estou vendo ureteres, eu vejo a bexiga aqui, mas os ureteres a gente não consegue visualizar, por quê? Porque não foi injetado contraste nesse paciente, né? Mas exames de imagem já vão mostrar e já vão mostrar para a gente, né, a posição desses rins no caso. Aqui, né, só para a gente observar um outro paciente que foi administrado contraste, e olha que bonitinho, toda a região cortical dos rins estão marcadas, né, por este contraste. E esse contraste está sendo eliminado pelo ureter e está sendo armazenado aqui dentro da bexiga, né? Então aqui a gente consegue visualizar isso, tá? Então a gente vai visualizar toda a malha, né? Todos estes órgãos pertencentes ao sistema urinário no caso. E esse outro paciente também. Só que, logicamente, aqui neste paciente nós temos até uma dilatação de ureter, né? Se a gente comparar com as outras imagens, aqui a gente observa uma dilatação desse ureter. E, logicamente, a bexiga aqui também com o conteúdo injetado, né? Com o contraste que foi injetado na veia, foi filtrado pelos rins e jogado fora, né? Por esses rins também. Uma ultrassonografia abdominal, né, que vai mostrar os nossos rins, vai mostrar região cortical, região medular, vai mostrar, né, a relação entre região cortical e região medular, para ver se tem alguma alteração nessa relação córtico-medular, né? Então, o exame ultrassonográfico, ele é um ótimo exame, é um exame não invasivo, no caso, certo? Que ele deve ser realizado sempre que vocês quiserem fazer a avaliação dos rins do seu paciente. E aí nós vamos começar a falar agora, né, sobre uma patologia renal chamada de glomerulonefrite, certo? Bom, como a gente já sabe, o sufixo "it" significa processo inflamatório, não é isso? Então quer dizer que é um processo inflamatório dos nossos glomérulos. Então tá aqui, é sobre isso que nós vamos conversar hoje, né? A primeira parte da aula foi mais com relação à revisão fisiológica e revisão de exames laboratoriais para se avaliar o rim, né? E agora nós vamos falar sobre esta patologia, que é chamada de glomerulonefrite, ok? Então, quando a gente fala em glomerulonefrite, né, 99% dessas glomerulonefrites é causada por mecanismos imunológicos, ou seja, por complexos antígenos-anticorpos, né, complexo de antígeno e de anticorpo, que estão circulantes e que vão se depositar lá no nosso glomérulo. A gente tem que lembrar que o nosso glomérulo é como se fosse uma peneira, né? Ou seja, é aquela malha filtrativa que a gente já conversou, né? Quando a gente tem deposição desses complexos antígenos, anticorpo, né? Desse complexo formado pelo antígeno e pelo anticorpo, né? Nessa malha filtrativa,
isso começa a desencadear uma resposta imunológica neste local. E aí, essa resposta imunológica em forma de um processo inflamatório, né? Então, aí nós temos desenvolvido, né? Nós temos instalado a nossa glomerulonefrite, certo? Então, olha só o que pode levar a uma glomerulonefrite. Por exemplo, uma piometra. Piometra não é um processo infeccioso localizado, uma proliferação bacteriana, né? Lá no útero. Como eu tenho um agente infeccioso, né? Como eu tenho um antígeno, certo? Aí o meu corpo vai produzir anticorpos contra isso, e isso cai no sistema circulatório e vai se depositar lá na membrana do nosso glomérulo. E isso vai desencadear um processo, uma resposta inflamatória. Por isso que nós temos a nossa glomerulonefrite, certo? Então tá aqui, ó, complexo formado por antígeno e anticorpo que vão se depositar na membrana do glomérulo, ok? E aí isso leva a um processo inflamatório. Além disso, né, o que mais está acontecendo? Né? Olha só, o antígeno-anticorpo, esse complexo formado pelo antígeno-anticorpo, é depositado na membrana do nosso glomérulo, além do processo inflamatório que ele vai desencadear naquele local, né, vai causar uma lesão deste glomérulo, tá? Essa lesão agrega, né, atrai plaquetas e atrai mais leucócitos, certo? Isso causa um certo espessamento lá do nosso glomérulo, e aí quer dizer que aquela malha filtrativa que nós temos, essa malha filtrativa, ela vai aumentar. É como se eu tivesse pego uma peneira e aumentado os buraquinhos ali da peneira, né? Então, quer dizer que aquelas substâncias que não deveriam ser jogadas fora, agora elas vão começar a ser jogadas fora, como por exemplo as nossas proteínas. Então, numa glomerulonefrite, o que o nosso paciente já vai apresentar? Proteinúria, né? Então, aquele exame chamado de relação proteína-creatinina urinária vai mostrar para a gente se o nosso paciente tem proteinúria. E se ele tem proteinúria, significa que ele está com este quadro, né, chamado de glomerulonefrite. Tá? Então é isso. Complexo formado por antígeno, anticorpo, vai se depositar neste glomérulo, vai causar uma lesão neste glomérulo e vai alargar, né, digamos assim, essa membrana, essa malha filtrativa. Consequentemente, aquelas substâncias que não podem ser jogadas fora, como as proteínas, elas começarão a ser jogadas fora, né? Então, nosso paciente vai apresentar isso que nós chamamos de proteinúria e, consequentemente, hipoproteinemia. Sinais clínicos que o nosso paciente vai apresentar por causa da perda de proteína, perda de peso, letargia. Logicamente, são sinais inespecíficos, né? Como eu estou perdendo proteína, aquela pressão oncótica ou coloidosmótica diminui. Consequentemente, o nosso líquido do vaso extravasa para o espaço intersticial, levando a quadros de edema, né? Como eu tenho um processo inflamatório, a temperatura se eleva, então eu tenho quadros febris, né? Além disso, se junto com essa glomerulonefrite o nosso paciente estiver apresentando uma injúria renal, uma insuficiência renal, aí o nosso paciente vai apresentar aqueles sinais clínicos da doença renal, né? Como poliúria, polidipsia, que a gente ainda vai conversar. Tá? E o sinal clínico mais comum, né, depois da glomerulonefrite, logicamente, isso vai evoluir para uma síndrome nefrótica, que a gente conversou lá atrás, né? E essa síndrome nefrótica, o nosso paciente vai apresentar hipertensão, tá? Então, a glomerulonefrite, às vezes, no início, ela não é percebida, né? O paciente não apresenta nenhuma alteração clínica e o proprietário, às vezes, não nota. E se você, veterinário, não diagnosticar que o animal apresenta hipoproteinemia, ou melhor, que ele apresenta proteinúria, né? Você não vai conseguir diagnosticar esta lesão logo no seu início, tá? Por isso que é extremamente importante esses exames laboratoriais que a gente conversou no comecinho da aula, ok? Então, esses são os sinais clínicos da glomerulonefrite, logicamente, são sinais clínicos inespecíficos.
Então, os exames laboratoriais, logicamente, nós vamos ver que o nosso paciente está apresentando proteinúria, né? Como a gente já conversou. Se eu dosar a proteína sérica do nosso paciente, né, proteína plasmática, que é a nossa albumina, a gente vai ver que essa proteína ela está baixa. Por quê? Porque o nosso paciente, ele está perdendo proteína pela urina, né? Então, consequentemente, a proteína circulante no sangue, né, essa proteína sérica, vai ficar em concentração menor do que o normal, né? E aí, essa hipoproteinemia vai alterar toda aquela pressão coloidosmótica ou pressão oncótica, e o nosso paciente começa a apresentar os edemas, né, como a gente já havia conversado. E com relação a tratamento, logicamente, vamos corrigir o processo primário, né, se é uma destruição autoimune ou se aquele processo infeccioso localizado, como por exemplo a piometra, está causando esta glomerulonefrite, né? Então aí é necessário a cirurgia para corrigir essa causa, né? Para tirar este evento. E logicamente, fluidoterapia. Para quê? Fluidoterapia para diluir, né, esses complexos antígeno-anticorpo, dar uma, abre aspas, né, diluir o sangue do paciente e facilitar a eliminação destas toxinas, né, ou desses complexos antígeno-anticorpo. Então, quando a gente fala em glomerulonefrite, esse é o tratamento que a gente tem que utilizar. Então, se a minha glomerulonefrite é causada, né, por uma doença autoimune, então o próprio sistema imunológico está destruindo o corpo, né, ou está formando esses antígenos no nosso paciente, vamos tirar o sistema imunológico da jogada, né? Vamos usar estes fármacos que são imunossupressores, tá? Ciclofosfamida, ciclosporina ou até a utilização de prednisona, né, dos nossos corticosteroides, né, em doses altas, eles vão funcionar como imunossupressores, tá? Como a gente sabe que tem ativação plaquetária, né, no local, podemos utilizar um inibidor de agregação plaquetária, né? Ou seja, eu aumento o tempo para ocorrer ou para formar coágulo sanguíneo. E aí pode ser utilizada a aspirina, que é um anti-inflamatório não esteroidal, a cada 24 horas, né? Ele inibe formação de tromboxano, igual a farmacologia já falou com vocês, inibindo a formação desses tromboxanos, inibe a agregação plaquetária. Então, consequentemente, você inibe ou você evita a deposição desses leucócitos lá nos nossos glomérulos, né? Então, a gente acaba, né, no caso, com a lesão glomerular, no caso. Além disso, para aumentar fluxo sanguíneo renal, né, para aumentar a perfusão renal, o que a gente pode utilizar? Vasodilatadores, né? Os inibidores da enzima conversora de angiotensina 2, né? No caso, enalapril, uma dose bem baixa, que a gente vai causar uma vasodilatação daquela arteríola aferente, né? Causando essa vasodilatação da arteríola aferente, maior fluxo sanguíneo, maior aporte sanguíneo para os néfrons do nosso paciente, ou melhor, para os glomérulos do nosso paciente, né? Vamos também, se o nosso paciente apresentar oligúria, vamos aumentar fluxo, o débito urinário, né, através dos nossos diuréticos. E também, se o paciente apresenta edemas, vamos utilizar os nossos diuréticos. E também reduzir concentração de sódio, né, na dieta do nosso paciente. Por quê? Sódio retém mais líquido, né? E sódio também, como o nosso paciente já está apresentando edemas, o sódio ajuda a formar estes edemas, né? Então, é isso que a gente quer. A gente quer eliminar todo este líquido, né? Aumentar a perfusão renal e, consequentemente, todo o líquido ser jogado fora, ok? Então, essa é a terapia de suporte que a gente pode utilizar quando o nosso paciente apresenta glomerulonefrite. Logicamente, eu tenho que utilizar todo este protocolo terapêutico? Não. Você vai usar mediante a situação clínica do seu paciente, tá? Então, mediante a situação clínica do seu paciente, é que você vai escolher o melhor tratamento, né? Você escolhe o melhor tratamento para ele,
ok? Então, essa é a glomerulonefrite. Fisiopatogenia, tratamento, a gente conseguiu entender tranquilamente. E agora chegamos, né, numa outra situação que são chamadas as doenças do trato urinário, né, ou infecções do trato urinário, tá? Então vamos ver o que a gente tem para entender sobre essas infecções de trato urinário, ok? Essas infecções de trato urinário, né, por exemplo, as mais comuns, que a gente chama de pielonefrite, ou seja, um processo inflamatório da pelve renal e até dos nossos ureteres, né, ou uma cistite, que é essa infecção de bexiga e de uretra, tá? Quando a gente fala nessas infecções de trato urinário, nós estamos falando que eles acometem principalmente os cães. Não quer dizer que gatos não possam ser acometidos, né, por este processo infeccioso, mas normalmente ocorre isso mais em cães, né? Normalmente é causada por infecções bacterianas, né? Então essa infecção bacteriana chega lá até a pelve renal e promove o surgimento, né, dessa que nós chamamos de pielonefrite. E cistite, principalmente bexiga e uretra. Quando a gente fala de cistite, isso é extremamente comum acontecer em fêmeas, né? Meninas provavelmente já tiveram cistite, os meninos dificilmente apresentaram cistite. Isso é causado principalmente pelo formato anatômico da uretra, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso também, ok? Então, só relembrando, né? Cápsula renal está aqui e essa região dilatada antes de começar os nossos ureteres é chamado de pelve renal. Então, quando a gente tem um processo infeccioso de ureter e de pelve renal, nós chamamos isso de pielonefrite. Pode ser um processo infeccioso também de região cortical e de cápsula renal, tá, pessoal? Mais comumente é ocorrer na região da pelve renal. Mas aí o nome, a denominação patológica é o mesmo, tá? Lembrando que o nosso trato urinário, ele é estéril. Então quer dizer que a urina que é produzida e armazenada dentro da bexiga, normalmente é uma urina que não tem presença de bactérias. Então, logicamente, é um líquido estéril, né? E isso é um mecanismo de defesa do nosso trato urinário. Além disso, nós temos uma flora bacteriana residente normal, também que protege o nosso trato urinário. A micção frequente e micção completa ajuda a eliminar qualquer agente patogênico. Então, aqui a gente já começa a pensar da seguinte maneira também. Se eu tenho retenção urinária, eu estou mais predisposto a ter essas infecções de trato urinário. Então, as meninas aí que seguram muito xixi, vão poucas vezes ao banheiro durante o dia, né? Então, quer dizer que, conforme essa urina vai ficando acumulada no nosso corpo, eu estou predispondo ao surgimento dessas infecções de trato urinário. Além disso, nossa mucosa, fatores anatômicos, né, protegem o nosso trato urinário contra essas infecções, tá? Então, a gente tem mecanismos de defesa para nos auxiliar, né, contra o desenvolvimento dessas infecções de trato urinário. Então, quer dizer que essas infecções de trato urinário, né, uma pielonefrite ou uma cistite, pode vir, por exemplo, do trato genital. Então, se o paciente apresenta uma vaginite, um processo inflamatório lá no prepúcio, ou, vamos pensar na fêmea também, apresenta uma fístula retal, logo ali próximo, né, à vagina, então essa infecção ela pode ascender e chegar na bexiga e chegar até a pelve renal, né? Então quer dizer que este processo localizado fora do trato urinário, ele pode ascender e chegar lá no trato urinário, né? Chegar na bexiga, ureter, uretra e assim por diante. Além disso, se o meu sangue estiver contaminado
com esses agentes infecciosos, logicamente, pela via hematógena, eu também posso desenvolver infecção de trato urinário. Ou através também por via linfática, né? Ou seja, processos infecciosos de via linfática também podem causar uma infecção de trato urinário. A mais comum de acontecer, né? Ou seja, essas infecções de trato urinário são mais comuns pela via ascendente, certo? Então, pela via ascendente, nós temos, vamos pensar, a gente foi fazer uma cateterização uretral do nosso paciente para coletar urina e a gente levou bactéria lá para dentro. Essas bactérias colonizaram, se proliferaram e aí causou uma cistite no caso, certo? Então é isso que a gente tem que compreender. Então, alguns fatores predisponentes, né, como a gente já conversou, a retenção de urina é um fator predisponente para essas infecções de trato urinário. Nas fêmeas, né, pela uretra ser curta e mais larga, né, lembrando que dos machos a uretra faz toda uma curva, não é isso? Das fêmeas essa uretra já é reta e larga e curta, né? E isso predispõe a essas infecções de trato urinário, né? Novamente, as meninas já devem ter apresentado cistite, os homens não. Por quê? Por causa de fatores anatômicos, né? Olha a nossa sondagem aqui, ó. Isso é um fator iatrogênico. Se eu tiver uma pedra dentro da bexiga ou dentro do rim, por causa dessa lesão, eu vou causar um processo inflamatório e um processo infeccioso, não é isso? Além de outras situações, como, por exemplo, a utilização de glicocorticoides que diminuem o sistema de defesa do nosso corpo, né? E aquelas doenças, ou melhor, aqueles fármacos quimioterápicos, tá? Então, temos alguns fatores predisponentes que estão causando, né, que estão levando ao surgimento dessas infecções de trato urinário. Sinais clínicos, bom, meninas, é só vocês pensarem quando vocês tiveram a cistite. O que acontecia com vocês, né? Primeiro de tudo, aquela dificuldade ou aquela dor para urinar, não é isso? Aquela vontade de fazer xixi o tempo todo. Então, uma disúria, uma polaquiúria, né? Pode ter sangue nessa urina, né? O animal pode ter, por causa desse processo inflamatório, um estreitamento de uretra, o que dificulta a urinar. E, logicamente, né, se eu estou falando de uma infecção de trato urinário, o animal pode apresentar febre, pode apresentar anorexia, depressão, tudo causado por esses eventos infecciosos, né, por estes eventos inflamatórios. Mas os principais sinais clínicos é isso daqui: hematúria, disúria e polaquiúria, tá? São os principais sinais clínicos que um paciente com infecção de trato urinário vai apresentar. Logicamente, se o paciente apresenta uma pielonefrite, óbvio que ele também vai apresentar dor abdominal, tá? Então, são sobre essas alterações que a gente tem que ficar atentos, ok? Bom, diagnóstico através do histórico clínico, né, através da anamnese. O que vai ter na anamnese? O animalzinho parece que ele tem dor para fazer xixi, está fazendo xixi em posição errada, né? Ou ele fazia xixi só na caixinha de areia, agora ele está fazendo xixi em toda a casa. Pronto, eu sei que alguma coisa de errado está acontecendo com este animal, né? E os sinais clínicos? Além disso, através da urinálise, que nós teremos a presença de um monte de células inflamatórias, teremos presença de bactéria, de hemácias, né? Todas as alterações que nós falamos que normalmente não teríamos, né? E logicamente está aqui, ó, hemácias. Lembra da patologia clínica? Se eu tenho leucócito, se eu tenho bactéria, isso indica um processo infeccioso, tá? Então, através da urinálise, nós vamos diagnosticar essa infecção de trato urinário. Além disso, é necessário fazer o quê? Uma cultura e um antibiograma dessa urina. Normalmente, essas são as principais bactérias que crescem, né? E aí vocês vão ver qual antibiótico será efetivo contra a bactéria que crescer. E aí o seu tratamento será um tratamento certeiro, né? Será um tratamento sem falhas nenhuma.
Logicamente, essa urina, como nós já conversamos lá no comecinho, que é coletada para antibiograma, para uma cultura e para um antibiograma, né? O ideal é sempre fazer por cistocentese, né? Onde você vai coletar essa urina da maneira mais limpa possível, ou seja, sem risco de contaminação. O tratamento é remover as causas, né? Vamos pensar que tem uma pedra na bexiga, e essa pedra na bexiga está causando a lesão e está causando essa inflamação e infecção. Então, vamos tirar essa pedra, né? Vamos pensar que a próstata que está inflamada, infeccionada, está causando essa agressão no trato urinário. Tudo bem, vamos tratar essa próstata e tirar esse fator predisponente, né? E antibióticos. Quais antibióticos, né? Quinolonas, elas têm uma boa ação em trato urinário, né? Mas, logicamente, o melhor tratamento, o melhor antibiótico que nós vamos utilizar é aquele antibiótico que o seu antibiograma mostrou, né? Então, através do antibiograma, você vai ver qual bactéria cresceu e qual antibiótico é mais efetivo, né? Então, a partir do antibiograma, você utiliza o melhor antibiótico, ou seja, aquele que vai ser efetivo. E, logicamente, né, mínimo de tratamento de 15 dias. Aqui está escrito, né, 40 dias quando for um processo recidivante, não é isso? Porém, o que é ideal fazer? Né? Trato animal com antibiótico, ele melhora, logicamente, dos sinais clínicos, depois aí de 15, 20 dias, você coleta uma nova amostra de urina, faz um outro antibiograma e observa, identifica que não houve crescimento bacteriano. Aí sim, você pode suspender o seu tratamento, né? Então, na nossa aula de hoje, o que nós conversamos, né? Revisamos toda essa parte fisiológica dos rins e falamos, né, sobre as glomerulonefrites e sobre a inflamação de trato urinário, inflamação e infecção de trato urinário, ok? Espero que tenham gostado da aula, assistam, façam suas anotações e vamos tirar as dúvidas que ficarem presentes, ok? Grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.